Olá, bom dia, meus queridos. Estou aqui para mais um encontro com vocês, né? Só aqui do curso de Serviço Jurídico, né? Aliás, aqui o pessoal do curso de Comércio Exterior, né? O pessoal da 204. Nós trabalhamos aqui com a disciplina aqui, né? De Direito de Navegação e Legislação Aduaneira, né? Então, estamos aqui para mais um encontro. Espero que eu possa estar contribuindo, tá? Com vocês. Hoje nós vamos falar sobre direito aduaneiro, tá? Nós já estamos entrando aqui a trabalhar com a segunda guia que nós temos, e na segunda guia nós temos essas temáticas, por sinal uma temática muito interessante, que eu espero que vocês venham gostar, né? Eu acho ela interessante, né? O direito aduaneiro, ela tem toda uma história, né? Tem toda uma evolução aqui no nosso país, né? Nós sabemos que o direito aduaneiro, ele surgiu na antiguidade, né? Como é que surgiu o direito aduaneiro? Ele surgiu a partir do relacionamento das pessoas de troca, né? Troca de meio de subsistência entre os diferentes povos, né? Na era antiga, né? Eles demonstravam aqui o embrião do hoje chamado comércio exterior que nós temos, né? De lá para cá, né? Durante o decorrer da história mundial, esta rede ela só teve eu poderia dizer, a se tornar mais completa, né? E muito interessante, né? E os negócios cada vez mais se intensificaram, né? E cada vez mais o direito foi acionado, né, para regular aqui as operações, tá certo? Bem como afastar os abusos que antigamente eles eram aplicados, tá? Então a gente tem regulamentação para esse tipo de comércio, esse tipo, né, de trabalho, né? Temos aqui o que nós chamamos aqui de direito aduaneiro, que traz essa coordenação, né? E ele diz o seguinte: o ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, né, acompanhou, né, o desenvolvimento, né, dessa inter-relação entre o comércio e o direito, tá? Apesar que de relatos anteriores pode se indicar como um marco inicial aqui, né, marco inicial dessa evolução aqui, o período posterior aqui à independência, já que naquele momento, né, o regramento ganhou contornos e características nacionais, tá? Então, data-se aqui de 1832 a promulgação do primeiro regulamento aduaneiro, tá? E de 1836 o chamado regulamento das alfândegas, tá? Em âmbito aqui constitucional. Vale lembrar também que a Carta de 1891 descreveu em seu artigo 7º, inciso 1º, tá? Parágrafo 1º, inciso 2, que era de competência aqui da União a criação e a manutenção aqui, né, das alfândegas. Temos aqui um escritor chamado Rosaldo Trevisan, que descreve a motivação que ensejou aqui esta inserção no texto constitucional. Em suas palavras, ele diz que tal dispositivo manifesta a preocupação que se tinha com o combate, né, e o controle sobre a maior fonte arrecadada do império, né, que era o comércio exterior, né, era o comércio que se fazia, né. Já em 1894, né, foi publicado o principal diploma aduaneiro da história brasileira, a chamada Nova Consolidação das Alfândegas e Mesas de Renda, né, que permaneceu vigente até 1966, tá? Então, é bem antigo, né? Então, o Brasil ele foi mudando, né? Aqui, em termos assim de... Aí já temos aqui já atual, né? Que é a Carta Magna de 1988, a nossa atual Constituição Federal, né? Em vigor, que, por sua vez, ela prescreveu em seu artigo 237, que compete ao Ministério da Fazenda, né? A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, tá? Além disso, determina-se de competência privativa da União legislar sobre comércio exterior, tá certo? Artigo 22, inciso 8º e
para instituir imposto de importação e exportação, artigo 153, tá? Inciso 1º e 2º, e disposições que já estavam previstas nas constituições anteriores, tá? Isso aqui é muito importante, tá certo? Então, assim, teve muitas modificações importantes que temos durante todo esse período, né? O direito ele vem sofrendo mudanças, né? Temos regulamento aduaneiro e a jurisdição aduaneira, que em 5 de fevereiro de 2009 entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, por meio do decreto aqui 6.759 de 2009, chamado Regulamento Aduaneiro, né? Aqui este normativo, né, ele visa aqui a regulamentação da administração, aqui no caso, das atividades aduaneiras, bem como a fiscalização, o controle e a tributação, né, das operações exercidas, né, no âmbito do comércio exterior aqui no Brasil, né. Então, tem muita coisa, né, o território aduaneiro é muito grande, né, certo? Então, é importante que nós tenhamos conhecimento aqui, tá? Muito importante. Então, vamos lá. O que é o direito aduaneiro? Vamos aqui a pontos bem específicos que seria o direito aduaneiro. Então, o direito aduaneiro é o ramo pertencente ao direito público, tá? Que se encarrega aqui de cuidar da entrada e saída aqui de bens, veículos e pessoas do território nacional, aqui fazendo prevalecer interesses de política interna e externa, tá? A matéria se respalda aqui na aduana, né, na soberania do Estado, né, para atuar na regulamentação, fiscalização e tributação das atividades de comércio exterior, tá? Temos aqui, portanto, que o direito aduaneiro atua em proteção a interesses estatais, tá? Como a saúde, o meio ambiente, a segurança, a economia e a política, que abarcando aqui assuntos como sinistros, desembaraço de carga, transporte marítimo, suas disposições, são capazes aqui de proteger o mercado interno enquanto assegura a soberania do Estado, tá? Como é a legislação aduaneira no Brasil? O Decreto-Lei 37 de 1966, que foi o que eu acabei de ler agora, explicando aqui para vocês, né? Aqui, é o primeiro instrumento normativo, tá? Ele foi o primeiro normativo de grande importância a trazer previsões sobre a matéria em nosso país. Ele trata de impostos de importação, incidência, base de cálculo, restituições, isenções e reduções, tá? Ele trata aqui do controle aduaneiro, jurisdição, cabotagem, normas gerais de controle de veículos e mercadorias. Regimes aduaneiros especiais, trânsito aduaneiro, exportações. Ele trata sobre infrações, penalidades, multa, proibições de transacionar, trata sobre decadência, prescrição, organização aduaneira, tá? Esse decreto ele faz jus a tudo isso, tá? O Brasil tem um código aduaneiro, portanto, além dos 2 decretos, leis mencionadas anteriormente, tá? Nosso ordenamento jurídico ele conta com o regulamento aduaneiro, tá? Decreto 6.759 de 2009, né, que veio reger o tema. Uma de suas primeiras disposições é dizer que o território aduaneiro corresponde ao território nacional, tá? Certo? Dando aqui noções geográficas ao exercício da soberania quando o assunto é comércio exterior, né? Podemos citar também a MP, né, 2158, 35 de 2001, que atribui à Receita Federal a competência de fiscalização das importações, e as instruções normativas, né, 169 de 2011, 228/2002 da Receita Federal, né? Quando falamos aqui do conjunto de leis aqui sobre direito aduaneiro no Brasil, de toda forma é necessário lembrar que as provisões nacionais fazem parte de um contexto maior, certo? Um contexto maior. Ok. Como é o mercado de trabalho para o direito aduaneiro, tá?
Nossa, para os profissionais de direito aduaneiro, temos que o profissional da área, ele lida com despachantes, órgãos fiscalizadores, com a Receita Federal, cuida da apreensão, liberação de cargas apreendida, questões tributárias, envolvendo aqui transações comerciais e multas. É possível atuar no setor privado ou no público, tá? A favor aqui de portos, aeroportos, terminais, empresas, instituições de governo. É aqui um campo muito amplo, tá? Mas que requer aqui realmente profissionalização. A pessoa tem que realmente ter conhecimento, né, das leis aduaneiras, né, para que ele possa estar desenvolvendo este trabalho, certo? Senão, não consegue desenvolver. Vale lembrar também aqui que nós temos a lei número 11.508 de 2007, que determinou que as zonas de processamento de exportação constituem zona primária, né? Então, isso aqui é um outro decreto, né, que nós temos. A alfândega brasileira, ela tem todo um território, né, definido, né? E conforme preceitua o decreto, o território aduaneiro, ele corresponde aqui a todo o território nacional envolvendo o espaço aéreo, marítimo e terrestre. Essa definição foi trazida logo no primeiro artigo, né, da norma, já que sua delimitação compreende aqui também a abrangência, né, da jurisdição aduaneira, né, ou seja, a área em que poderão ser cobradas as regras previstas aqui nos artigos, né, seguintes que nós temos aqui da lei, né. O decreto divide o território em duas zonas de abrangência, são elas aqui, a zona primária, que no caso ela é constituída aqui, tá? Ela é constituída pela área ocupada, né? A área ocupada aqui pelos portos alfandegários, né? Terrestres ou aquáticos, continua ou descontínua, e aeroportos, né? Alfandegários terrestres, bem como também pelas áreas terrestres compreendidas aqui, né? Que seriam aqui, no caso, pelos pontos de fronteira alfandegária e a zona secundária, que seria correspondente ao restante do território aduaneiro, nela incluída as águas territoriais e o espaço aéreo, tá? Então, nós temos aqui que o território aduaneiro, ele tem uma divisão, né? Ele é dividido de duas formas, né? Em primário e secundário, tá certo? E aqui é definido os tipos, né? Então, gente, é importante que nós podemos ter conhecimento um pouco sobre o direito aduaneiro, né, o que significa, né, esses regulamentos que eles são tão importantes dentro da jurisdição brasileira, né. Assim, temos que o direito aduaneiro, ele pode ser independente, né, possui suas próprias fontes, né, que no caso as fontes do direito aduaneiro, né, as fontes do direito aduaneiro são principalmente a Constituição Federal, né, os tratados internacionais firmados pelo Brasil, né, o regulamento aduaneiro, decreto número 6.759/2009, o Código Tributário Nacional, tá, bem como outras leis especiais e os atos normativos, tá. A Constituição Federal, ela é fonte não só para o direito aduaneiro, tá? Como para todos os outros ramos do direito, né? Partem de seu texto as disposições gerais e as reservas de competência, né? Cabendo aqui a legislação infraconstitucional, né? As regulamentações dessas disposições, né? Temos também os tratados internacionais, né? Que eles são importantíssimos, né? Como visto na evolução histórica, né? Permearam a criação aqui de normas, né, aduaneiras e trouxeram importantes características normativas para o ordenamento jurídico aduaneiro brasileiro, né, que nós temos hoje, né. A importância aqui do regulamento, será muito importante o conhecimento, né, porque desde já ela vem, o texto aqui desses regulamentos, dessa regulamentação da administração das atividades aduaneiras, bem como aqui a fiscalização, né, que nós temos, ao controle aqui e a tributação das operações exercidas aqui, no caso, no âmbito do comércio exterior, tá? Temos também o Código Tributário Nacional, tá? Ele também serve de basilar para isso, pode ser considerado como uma fonte, né, de direito aduaneiro, em que pese sua vinculação com o direito, né,
tributário e a autonomia deste com o direito aduaneiro. Isto porque o CTN disciplina os tributos aplicados no comércio exterior, né? Pois é, então aqui o direito aduaneiro ele é rico, é muito importante, tem suas normas próprias, né? Mas a base principal é para todos os ramos do direito, especificamente para o direito aduaneiro, né? É a Constituição Federal, é de lá que parte, né? A essência, né? Do direito aduaneiro. Sabemos que ele tem toda uma história, o direito aduaneiro não surgiu assim de um dia para outro, tem toda uma evolução, uma história, né? Sua origem, né, antiga, bem antiga, né, nos primórdios, e que a tempos e tempos vai cada dia mais, né, sendo melhorado esse trabalho aduaneiro, esse comércio exterior, né, que é muito valorizado. Nosso país é um país que faz muito uso, né, comércio exterior, certo? É um país aduaneiro, que tem um território realmente aduaneiro, né. Meus queridos, a gente vai ficar por aqui, eu espero que eu possa ter contribuído, né, que são apenas noções, né, sobre direito aduaneiro, e eu espero que eu possa ter contribuído para o entendimento de vocês, e eu agradeço, né, a todos que assistiram esse vídeo. Um abraço e até o próximo encontro.